Oi, Lívia. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Ah, pois é, né? Mas de qualquer forma fica sempre salvo, né? Oi, Gabi. Oi, Josi. Estamos aguardando o nosso palestrante, nosso convidado entrar. Boa noite. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Enquanto isso, eu vou me apresentando, então. Eu sou a Alessandra, eu faço parte da equipe técnica do Instituto Filhos. Eu sou psicóloga. O restante da nossa equipe vai estar aqui também a postos, né? Mas sejam bem-vindos. Hoje a nossa atividade é a Adoção em Debate, que é uma atividade que acontece todos os meses, né? Uma vez por mês, na segunda quarta-feira do mês. A gente sempre traz temas sobre parentalidade, temas sobre adoção, né? Que são relevantes para esse tema que a gente trabalha. Enquanto o Peterson, nosso convidado, não entra, eu já vou esclarecendo que, conforme ele for falando, enfim, vocês podem enviar as perguntas, os comentários de vocês aqui e a gente vai ficar de olho para passar para ele ou para ele responder para vocês, tá? Boa noite. Olha, tem pessoal de São Paulo nos assistindo. Seja bem-vinda, Regina. Muitas trocas o universo virtual nos proporciona, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aguardando mais um pouquinho. Olá, boa noite. Aqui, nosso convidado chegando. Oi, Peterson. Olá, Oi, seja bem-vindo. obrigado. Vou reforçando então que para o pessoal que está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Essa nossa atividade é o Adoção em Debate.
O meu nome é Alessandra, sou psicóloga do Instituto Filhos, aqui de Caxias do Sul. E esse é um evento que acontece todos os meses. Esse mês em especial a gente trouxe o Peterson, né? Que bom. Já vou te agradecer a tua presença aqui com nós. Que bom que o Universo Online nos permite, né? Que tu venha até Caxias sem precisar sair de casa, né? Hoje o nosso tema é a adoção e as novas configurações familiares. Precisamos falar sobre isso. Eu vou deixar, Peterson, que tu se apresente, pode ser? Então, a palavra está Então, boa noite a contigo. todos. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Nós precisamos fazer mais essas trocas entre os grupos, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente tem várias histórias e coisas para trocar e aproveitar essa pandemia a nosso favor, né? Então, eu sou o Peterson, sou um dos fundadores e presidente da ELO, que é a Organização de Apoio à Adoção e Assistência Social. Nós temos uma modesta sede em Gravataí, mas nós trabalhamos com grupos hoje em 8 municípios, né, do Rio Grande do Sul, então são 8 grupos com equipes distintas. Eu sou o pai do Lucas, que dos feitos é o que eu me orgulho mais, e eu sou pai solo, então lá em 2013, então ela surge um pouquinho junto com a minha história. Eu achava que pais que eu jamais seria pai por ser homossexual, solteiro, de família humilde, que aquelas famílias que eu via em comercial de margarina e naquela matéria de abertura do Fantástico eram sempre famílias ricas, artistas que iam adotar crianças, né? E todos lindos, ricos e brancos. E aí eu não me identificava com aquilo. Mas, assim, nunca nem passava na minha cabeça, e até por ser gay, eu sempre... Tu acaba meio que te colocando à margem, assim, e tu sabe, né? Tu é de Caxias, enfim, e Rio Grande do Sul já tem uma questão cultural, assim, de que a gente meio que fica... A questão da orientação sexual, ela já é vista de uma maneira bem complicada, né? Como vimos... Depois nós vamos chegar lá, como nós vimos há poucos dias. E aí, eu acabei procurando para fazer um trabalho voluntário, então eu fiz o apadrinhamento afetivo, eu achava que era só um trabalho voluntário, depois eu fui descobrir o que era o apadrinhamento afetivo, e foram 2 anos de apadrinhamento, e no meio ali, quando chegou em 1 ano, o Lucas ele foi destituído, né? E aí eu entrei com o pedido de guarda dele, porque daí durante o apadrinhamento eu já fui buscar mais informações a respeito da lei, enfim. E aí eu vi que não havia um impeditivo, né, em questão da minha orientação sexual, questão financeira, enfim. E aí levou 1 ano, processo, avaliação, habilitação. O Lucas tinha 9 anos na época, o que enquadra já a adoção tardia, e na época mais ainda, porque lá 2015 9 anos já não, ninguém mais adotava, né? Então, hoje, 9 anos, a gente vê vários casos. Então, mas naquela época, que são 5 anos atrás, mas assim, que é legal de ver isso, como a cultura da adoção tem mudado, né? Então, naquela época, a coisa já deu uma mudada, assim, e aí eu vi que não tinha esse impeditivo. Depois descobri que em 2014 foi quando eu entrei com o pedido de guarda e fui habilitado, ele veio para casa em 2015, que eu falo que eu fui promovido, de onde eu virei pai. E aí saiu uma lei em 2014, onde os pais que quando se a mulher falecesse no parto, ou se homens que adotassem sozinhos, ou no caso de 2 homens que adotassem, a lei garantiria a licença maternidade. Não sei se mudou, mas eu ainda tirei licença maternidade, porque o INSS, enfim, entende isso para quem é CLT, né?
o INSS entende a paternidade como licença de 20 dias, 5 dias. Então, a maternidade é essa de. E aí, no caso que a empresa que eu trabalhava era cidadã, eles também não sabiam que tinha isso, daí eu fui lá e questionei, e aí eu tirei 6 meses de licença. Então, que foi que virou notícia na época. Enfim. Aí, junto com isso, com essas notícias, nunca leia os comentários embaixo das reportagens. Aí tu vê aquelas várias de frases homofóbicas, preconceituosas coisas horrendas, assim. E aí dessas fotos, enfim, e aí o que eu notei ali, além dos haters, que hoje eu acho que até tá mais, eu notei que havia muita falta de informação mesmo. Precisava de espaços onde as pessoas pudessem conversar e saber do que estavam falando sobre adoção, né? Porque diziam que, então, e foi coisas bem interessantes, bem legais, assim, pessoas que não tinham a informação e achavam, por exemplo, que para o gay adotar ele tinha que passar por um apadrinhamento, ou que só era aceito se apadrinhasse, ou que o apadrinhamento era uma forma de furar uma fila. Então, e não era nem por maldade com as pessoas, por não ter isso mesmo, né? Então as pessoas me procuravam, então reportagens foram replicadas, eu vi replicadas no país todo, assim, da minha história com o Lucas. Então, por exemplo, ONGs de causa LGBT, assim, eu nunca fui militante da causa LGBT. Na verdade, o simples fato de ser gay, eu já acabo sendo militante, porque tu acaba representando algo para alguém, né? A partir do momento que tu bota a cara a cara na rua, assim. Mas aí eu comecei a compreender da importância, né? Ainda não tenho, eu sou meio alienada ainda, eu acho que eu não tenho essa noção ainda da importância da representatividade que a minha história da minha família tem para outras pessoas. Assim. Uhum. Então, o que é legal quando eu vejo histórias, eu recebo mensagens muito legais, assim. Mas a gente sempre olha também a mídia com cuidado, né? Porque é perigoso. Ah, com certeza. Eu falo demais, então vai me cortando. Não, fica à vontade. Eu tô aqui também como ouvinte, né, para conhecer a tua história, porque eu conheço em algumas características, né, mas ainda quero muito aprender contigo. Não, eu acho assim que eu aprendi. Daí, assim, quando tinha isso, e aí eu fui contar minha história na Universidade de Sezuca, aqui em Cachoeirinha, numa turma de psicologia, eu comentei que faltava espaço para isso. E foi ali que surgiu a Elo, assim, tanto que a professora do curso ela me chamou, eu não era aluno, não tinha nada, nem vínculo com a universidade. Hoje o vínculo que eu tenho com a universidade é por termo de cooperação da Elo com a universidade. E aí surgiu a Elo, assim. E isso foi dando certo, esses espaços que a gente foi replicando em outras, a maioria das cidades. A Elo acontece em universidades, então Canoas é La Salle, Fevale, Novo Hamburgo, e aí vai Ubra, Gravataí, e são vários. E aí tinha várias coisas, o apadrinhamento, coisas que da forma que estava, que eu via, que acontecia, ficava tudo. Aqui é a região metropolitana, a gente tem uma coisa que parece que tudo é fácil porque a gente está perto de Porto Alegre. Só que parece que tudo tem que ser em Porto Alegre. Entendeu? Acho que incomoda um pouco, assim, porque fica. Aí parece que as outras cidades, as pessoas têm obrigação das pessoas terem que se deslocar até Porto Alegre, porque tudo pode acontecer só lá. Uhum. E aí foi a ideia de a prioridade era criar grupos, ou mais grupos, então, porque essas famílias frequentavam um grupo em Porto Alegre, mas eram da região metropolitana. Então, aí a gente foi por isso que hoje porque ela foi fundada por pessoas de cidades diferentes e por isso que a gente tem grupos, mais grupos, assim. E até o teu presidente do Instituto Filhos brincou que eu tenho, como é que é, holding, eu tenho uma franquia de grupo, que nós conversamos essa semana e ele falando, Uhum. né? Não, mas não é nem essa ideia, mas eu acho que levar para outras, assim, e eu gosto de grupos menores, assim, grupos que as pessoas podem conversar mais, enfim. E que Acho a que gente tem, é abrir espaços, né? Legitimar essa conversa e legitimar esse assunto.
Isso, tem vários grupos que foram criados, alguns grupos assim, vários não também, mas alguns que foram criados que pedem ajuda pra gente até hoje, na hora de começar o grupo, mas a gente estimula, assim, hoje a gente faz o curso de preparação para adoção, em parceria com o judiciário, e acho que esse ano, acho que foi umas 30 com marcas diferentes, então no Rio Grande do Sul todo, assim, e agora, amanhã, hoje está começando a parte jurídica de um, que daí é os juízes que fazem, mas aí vão começar os outros agora com o online, a gente está fazendo mais, assim. E a gente sempre estimula que essas pessoas que estão participando daquele grupo, eles são capazes de criar um grupo na cidade deles. Então, se quiserem nossa ajuda, a gente ajuda, mas a gente pode ajudar no início e eles seguem, porque é isso. Os grupos, eles são feitos por pessoas, né? E a gente tem que ter essas trocas. E eu acho que é isso que é o rico, assim. Eu falou que é aprender. Não, a gente troca e eu acho que ninguém ensina nada para A ninguém, né? gente descobre juntos, né? Com certeza. É, porque assim, eu até assim, eu tive um. Gente, quando saiu a minha história com o Lucas, saiu várias coisas, saiu mídia e coisas assim. A sorte que eu não sou deslumbrado com essas coisas, assim, mas é uma coisa que sai, que aparece. A gente faz bastante coisa, mas ao mesmo tempo, e aí entrando bem no tema de hoje, assim, quando tu é sozinho, assim, às vezes tu tem que cuidar porque tu não tem outra pessoa que vá te dar. Eu tenho, que eu moro eu, ele e a minha mãe. E aí a nossa família é nesse formato. Mas a questão de orientação sexual, a questão de não sei o quê, acaba ficando para mim, assim, não tem outra pessoa para conversar, quando passa alguma coisa que, tipo, que aconteceu recentemente na Band, que depois a gente fala, mas, assim, para te trocar em casa. E também essa coisa da mídia, assim, porque as pessoas acham legal e tudo, mas a ela, por exemplo, eu trabalho, eu respiro 24 horas atuação, então tem 500 mil projetos, né? E eu tô em todos os lugares. Antes era presencial, todas essas cidades que eu te falei aqui, eu ia em todos. Por ser presidente, eu achava que eu tinha que ir, assim, acho ainda. Então, hoje está online, não, mas eu ia em todos, então todas as minhas noites geralmente são ocupadas. Então, eu ia em todos os grupos. Então, um dia eu estava alvorada no Hamburgo, Cachoeirinha, no... e ia, e dava um jeito de dar folga, daí quando eu estava em Torres, que eu achei grupo em Torres também. E aí, só que o Lucas ele frequenta um grupo só por mês. Porque ele, e acho que é importante a gente pensar nisso, porque a adoção ela é muito legal, a adoção tardia é lindo, tudo é lindo. Mas eu acho que a gente não pode esquecer, o principal é que nós somos pais e filhos, é só isso. Então, se eu coloco o Lucas em todos os projetos desde pequeno, tudo ali, minha opinião, tá? Posso estar errado para quem está nos ouvindo, mas é que eu acho que é tomar um cuidado para que ele não vire. Então, a minha bandeira é a adoção. Minha bandeira não é ele é meu filho, entendeu? Para que ele não vire um filho por adoção 24 horas. Ele só queria ser filho. Ele Sim, não para que tem ele como não vire falar uma depois. marca, que ele vire um sujeito. Isso, não dá para monetizar a adoção, né? Não dá para transformar a adoção numa carreira, entendeu? É isso. Eu apareço nos lugares para adoção, mas eu não ganhei nenhum real com isso. Mas, assim, tanto nós fizemos e até assim, veio proposta já de editora, para a gente lançar livro, que é uma coisa que eu escrevi até, mas não lancei, porque eu não acho que eu não sei se eu vou finalizar um dia, porque eu sempre penso nele lendo, entendeu? Aham. Afinal de contas, é Porque uma história de vocês dois, né? não é só minha. Então, assim, se eu escrevesse pequeno lá, daí eu pensava nele lendo, assim, será que é interessante para ele ler? Porque tem questão de irmãos, tem questão de irmãos que ficaram no abrigo, tem a questão da mãe. Então, tem várias coisas que envolvem outras pessoas, assim, né? E essa questão, essa questão do pai solo, e até eu tocar bem no tema as novas, como é que ficou o título mesmo? Novas Novas. configurações familiares. Isso, eu acho que aí que tá. Aí não é nada contra quem colocou o título. Mas eu acho que a gente vive uma cultura de que tá na hora da gente perceber que não tem nada de novo, não.
Então, que não tem nada de novo. Então, se tu for ver, assim, ó, lá, eu até dei uma pesquisada, eu vi lá que nos Estados Unidos a primeira adoção por casal homoafetivo, foi nos anos 80. Aqui foi 2005, acho. Porque que foi legalizado casal. Porque antes, o que que acontecia? A pessoa do casal, porque o ECA lá desde 90 permite que tu adote sozinho. Então a pessoa dentro do casal mentia e adotava sozinha. Então tinha no nome apenas um, mas os dois que criavam. Assim. A questão do pai solteiro e da mãe solteira, então, é mais velho que andar para frente. Só qual é o problema? Eu acho que aí eu acho que eu tenho que reconhecer isso, que quando eu apareço, não só pelo fato, não pelo fato da orientação sexual, mas quando eu apareço, dá muito mais ibope, que não deveria, do que a minha mãe, que criou, que meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, e a minha mãe criou 7 filhos sozinha. Então, tem hoje ainda uma glamorização, que agora virou meio moda, e as pessoas lançam livros dessa coisa do pai presente, né? Então, tem vários autores, enfim, que o pai presente que coloca nas redes sociais nossa, Sim, é já comunica da homem nossa maravilhoso. sociedade, né? Do funcionamento cultural, social. Isso! Aí é o pai maravilhoso. Nossa, que homem maravilhoso. Eu falei, por quê? Porque ele está fazendo obrigação Uhum. de entender, porque é normal. A gente já normatizou essa questão do pai abandonar e a obrigação de ser da mãe. E aí, quando a mãe cria sozinha, o pai solteiro, eu, por exemplo, na época que saiu as reportagens, até pedido de casamento eu recebi. Porque as pessoas, nossa, que lindo. Eu falei, gente, é uma reportagem de 2 minutos com musiquinha no fundo. Qualquer um fica assim, ótimo nessa edição. E na verdade eu não sou aquilo, né? E aí, assim, o que que acontece? E tu vê na nossa cultura que se a mulher solteira com um monte de filho, os caras não querem. Às vezes isso impede até o relacionamento. Aí o homem, ele é visto como. Rola até o fetiche ali, porque, nossa, pai, né, que lindo. Uhum. Então, isso aí a gente precisa ver que tem coisa muito errada, não dá para glamorizar. Assim. E a própria adoção. A adoção, ela sofre preconceito, sofre, sempre sofre. Mas, eu falo muito para os habilitados, os habilitandos, que é cuidado com os elogios. Não acreditar nos elogios que a gente recebe. Uhum. Porque senão, tu acha que tu realmente é uma pessoa especial. Tu acha que tu é aquela pessoa evoluída, a pessoa iluminada, coisa linda que tu fez. Ter filhos é lindo ter filhos, realmente é bonito. Uhum. Acho Pronto. que a adoção também tem essa característica romantizada como um trailer, né? A gente vê o trailer da beleza e da riqueza, mas a gente não vê o que tem por trás, que são as dificuldades que são naturais de qualquer relação de pai e filho, né? As dificuldades, os desafios, né? Não é fácil. Só porque não quer dizer que não tem momentos valiosos, né? Mas é difícil. E isso, e tem pesquisas até, assim, a questão acho que a Lydia Weber tem uma das pesquisas dela que ela fala que, dentre os mitos da adoção, que fala que pessoas com poder aquisitivo e pessoas mais esclarecidas, às vezes, é as que têm os perfis mais restritos. E eu acho que isso envolve um pouco também do que acontece. Se me disserem, é filho de uma drogada, eu sendo da periferia, não é uma coisa que eu vou me assustar. Porque tem a ver com as nossas bolhas, né, que a gente Uhum. vive aí. Então, tem essas questões que aí tu tem que enxergar. E aí tem a questão da orientação sexual, assim, tem que ver como que tu trata isso. Eu nunca fui de fazer bandeiraço, parada gay. Eu ia parada gay, mas para fazer festa, assim. E às vezes eu fui lá, conhecia de São Paulo, né, Porto Alegre, enfim. Mas nunca fui dessa coisa, assim, porque eu acho que até a coisa bater diretamente na gente, talvez, e
E eu lembro que assim que saiu as matérias, algumas pessoas me convidaram para entrar eu quero um grupo do WhatsApp só de pais gays solteiros, uma coisa que eu falei, gente, mas vocês não querem união, e vocês estão. Aí eu nem participava dessas coisas, sabe? Porque a gente, a gente, claro que eu acho que, só que talvez eu repenso isso também. Será que eu que não estava errado? Porque eu acho que a gente tem também, falta uma união, não sei. E os grupos da ela sempre tem, sempre tem. Acho que talvez até aí tem a ver um pouco com a minha história, daí, porque as pessoas sabem que tem eu e as pessoas sabem como que elas vão ser recebidas, né? Porque às vezes tem. A gente sabe que não deveria, mas tem grupos que são até ligados à igreja, tem grupos, né? Então tu nunca sabe como é que tu vai ser recebido em lugares, assim. E em questão de igreja também, acho que é bom a gente falar, assim, de religião no geral. O Lucas, ele não é batizado, né? Isso deu uma polêmica na família, foi decisão minha. No início eu pensei em batizar, mas eu não tenho uma religião que eu siga, né, de forma... É, tem uma pichação que eu vi, um meme aí, que eu vi esses dias que diz, Jesus é legal, o que ferra é o fã-clube, né, porque às vezes as instituições é que é o problema. Quando ele chegou, ele já estava com 9 anos, aí dizem que, porque não batizam com essa idade, ou não sei o quê, umas coisas assim. Mas ouvi dizer que na cidade de Canoas tem um padre que aceita a tua configuração familiar. Eu ouvi dizer que não sei aonde, eu falei, mas peraí, eu passei por um processo judicial de 2 anos, agora eu vou ter que pedir permissão para o padre para aceitar minha família do jeito que ela é? Não, quem tinha que aceitar era o Lucas, ele já aceitou, entendeu? E eu acho que é isso, e ele que siga a religião que ele quiser, se ele quiser, entendeu? Todas a forma que ele achar, e o Lucas, ele é negro, se ele quiser ir mais para uma região de uma matriz africana, eu acho muito legal também, e não demonstrou nada ainda, mas eu acho interessante, e acho que é essa coisa da liberdade, assim, e alguns protocolos que a gente não... A adoção tardia tem essas vantagens, porque pode conversar com a criança, alguns protocolos que tu não precisa passar porque tá colocado como regra na sociedade, entendeu? Então, a questão da orientação sexual, como nós tivemos um apadrinhamento, eu colocava para ele, eu tive até orientações de pessoas até da instituição, acho, não lembro se era do abrigo ou se era que atendiam ele, que falaram que eu não devia pegar ele no colo, que eu não devia não sei o quê, várias coisas assim, porque por causa da minha orientação sexual, sabe? E quando eu entrei com o pedido de guarda, o Lucas passou por um... Ele foi agredido, descobriram que surgiu uma denúncia lá de que uma cuidadora batia nele. E outras crianças também. E aí eu denunciei. Quando eu denunciei, a cuidadora, ela era super favorável a eu adotar o Lucas, né? E quando eu denunciei, ela disse que suspeitava que eu abusava dele sexualmente. Então, o preconceito ele vem quando ele é útil, né? Então, as pessoas são super abertas, mas aí elas usam isso. Claro que não deu em nada, porque daí na promotoria falaram, então, tá achando isso, tu vai na delegacia, denuncia e prova. E ela não, daí ela já retirou na hora, assim. Mas, enfim. E aí, tem essa questão de que eu acho que a gente precisa também pensar dessa coisa do velado, porque às vezes como eu via eu recebendo elogios, às vezes tu acha que parece que acabou o preconceito. E aí tu baixa a guarda, né? E aí foi o que aconteceu. Não sei se posso falar lá vou falar da Band. Aí eu fui convidado, né? Agora, esse mês, eu fui convidado para uma entrevista na Band, né? Aí a promotora, tu imagina, a promotora me liga 10 horas da noite lá, perguntando, vou passar teu número para a Band, porque vai ter um programa sobre adoção. Ok. Ela ia participar, a juíza corregedora da coordenadoria da infância, tudo ótimo, não tem como dar errado. Porque tu pensa, às vezes, os convidados, que às vezes tem gente que não é, tu não agrada todo mundo, dependendo do participante ou bem. Mas o que tu vai perguntar dos participantes? Eu nem me liguei, porque eu não conhecia o programa, nem sabia.
era de um dia para o outro já, o programa X, não sei o quê. Eu não sabia quem eram essas pessoas que estavam apresentando. E depois fui descobrir que eram até conhecidas pelos seus posicionamentos. A primeira pergunta. Aí eles falam muito das coisas deles, daí a promotora, e aí, quem pode adotar? Todas as pessoas que tiverem interesse, né, não há restrição, mesmo perguntam bastante, 2 homens, 2 mulheres. Aí ele enlouqueceu. Daí eu estava no Skype, no telão, aguardando para entrar. Eu era um dos convidados, né? Que eu ia representar os grupos de apoio e falar sobre. E aí ele disse, não, porque 2 homens e 2 mulheres não são capazes de criar. Eu falei, eu falei, ufa, um pode então, né? 2 homens e 2 mulheres não podem criar uma criança, isso é um absurdo. E aí aquele papo rasteiro, assim, e quem vai no Dia dos Pais na escola? Eu falei, quantos pais nunca botaram os pés numa escola? Entendeu? Às vezes é a avó que cria sozinha, e aí querem vir com essa. Não, porque eu posso provar com psicólogos e não sei o que. Então vamos provar, né? E aí eu falei, eu estava falando com a produtora no Skype, e aí eu sei que eu disse para ela que eu tinha que responder alguma coisa, eu sei que ela acabou me botaram no final do programa. E aí isso deu uma repercussão, porque daí nós fizemos, né, uma nota de repúdio, foi assinada por mais de 400 pessoas, autoridades, o Conselho de Psicologia, o Conselho Estadual de Serviço Social, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, a Associação dos Magistrados da Infância, vários juízes, técnicos de todas as comarcas, e assinaram, isso foi assim, 24 horas, todo mundo assinou, mandei, me ligaram, né, me mandaram mensagem lá do diretor-geral da emissora, dizendo que essas assinaturas eram apenas comoção de rede social e que eu tinha que agradecer o espaço que deram para falar de adoção. Resumo da ópera, isso ele não vai ficar assim, agora nós conseguimos até, então eles aconteceram não por mim, mas aconteceram denúncias, tanto como queixa-crime, né, a questão porque hoje a homofobia ela é considerada, teve, né, a aprovação lá do STF que pode enquadrar até ali dentro da mesma lei do racismo, né? Então o que ele cometeu foi crime mesmo, mas aí coletiva entraram com uma ação, teve uma ativista que ela é travesti, que ela entrou com uma queixa-crime, e eu sei que agora vai acontecer depois das eleições, porque um dos apresentadores é político, então não quero dar palco agora. Então, vai acontecer um programa só sobre adoção homoafetiva no mesmo espaço deles durante 1 hora. Olha, que interessante, então, né? Conquistando espaços mesmo assim. Do jeito que nem era, mas isso nem foi iniciativa minha, assim, foi a promotoria, conversa com eles, eu nem sabe, confesso que eu fiquei frustrado na hora, assim, mas, e aí eu vou sugerir algumas, eu acho que sim, tem que ir alguém do Conselho de Psicologia mesmo, né? Porque já que ele citou a categoria, então eu acho que tem que ir alguém. E eu acho que ele não vai participar, nem quero que participe, porque senão vai aparecer. Quem não viu o outro vai achar que ele tá ali super apoiando. E aí acho que é isso, assim, só que são passos lentos, assim, que a gente tem que andar, né? E rever, assim. Eu acho que a adoção, e principalmente a adoção nesses outros jeitos de ser família, né? Nem sei mais qual que é o mais comum hoje em dia, mas a adoção primeiro tira a questão do gestar, né? Não é preciso gestar biologicamente para se ser um bom pai ou se ser uma boa mãe. E eu acho que é um outro passo que a gente dá quando a gente desassocia a maternidade à figura feminina e a paternidade à figura masculina, né? Porque se tratam de funções, mais do que de pessoas, de figuras, né? Então, mais importante do que saber qual que é a orientação sexual, ou se é 1 ou 2 pessoas, ou 3 ou 4, não sei, de referência, é a gente saber se essa criança vai encontrar todo o suporte que ela precisa para crescer de forma saudável, né? Para se desenvolver.
E o preconceito, ele não nasce, ele é colocado, né? Então, tem a ver com a tua formação. O Lucas, quando eu conheci ele, ele tinha 7. E aí, na época, tava dando aquela novela, uma novela que tinha o Félix lá, que eu não sei o nome, que ele acaba adotando o menino também, no final, enfim. E, e aí eu nem assisti, mas nem comecei a botar na novela pra ele ver, assim, ele via, eu botei ali, tá vendo aqueles dois ali? São namorados, eles estão adotando o menino. Tá vendo aqueles dois ali, amigos? São namorados, os dois são pais da fulana. Aí um dia, aí até que um dia ele deu uma surtadinha, daí ele falou, não, isso tá errado. Porque no colégio falaram que dois pais não pode, ou duas mães, uma coisa assim. Homem com homem, eu não sei, não lembro qual foi o tempo. Aí, o que eu lembro que eu falei pra ele, assim, eu disse pra ele, olha, só um pouquinho. Amor errado não existe. Eu te amo, tu me ama, tu ama os gatos, o gato ama tua avó te ama. Qual desses amor é errado? Aí ele, nenhum. Eu falei, então amor errado não existe. Quando tem amor na palavra, ele tinha 7 anos, né? E nem eu sabia que eu tinha essa didática aí, mas. Aí eu falei, ó, quando tem amor na frase, quando tem amor, não é errado. Agora, quando tem ódio, preconceito, né? Daí expliquei um pouquinho o que era. Ok, e isso ficou. Só que tu nunca sabe o que chega e o que não chega, né? Até quando vem a prova. Daí depois que ele já estava comigo, teve um dia que ele me disse assim: ah, tu sabe que no colégio o guri veio me dizer assim, ó, o teu pai é gay. Eu acho que nem falou gay, deve ter falado viado, bicho, alguma coisa assim, porque eu não gosto, o gay eu não me importo, mas bicha, coisa eu não gosto, a gente não usa em casa. E aí ele veio assim, ele falou assim, ah, teu pai é gay. E eu disse, é. Aí o guri disse, não, desculpa, eu tava brincando. Aí eu falei, mas é. E o guri saiu correndo. Ele desmontou o guri com naturalidade, porque era isso. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente começar a tratar as coisas com um problema que não é meu, o problema é da cabeça de quem acha que. Então, eu fiquei bem abalado. Essa questão da banda, eu fiquei muito mal, fiquei mesmo, fiquei uns 3 dias ali que eu tava bem abalado, de não, mais por não saber ou não ter dito o que eu queria ter dito na hora, e sabe, mais assim, porque ser hostilizado na rua pela minha orientação sexual, isso eu sou desde que o mundo é mundo. Então eu não tenho a fantasia as melhores. As pessoas falam, ai, bons tempos de escola. Eu odeio minha época de escola. Eu não tenho memórias boas da minha época de escola. Se tem colegas, claro que eu me dava bem com alguns colegas, então desculpa a esses colegas, mas mesmo assim as minhas memórias de infância de escola são horríveis. Então eu acho que nós somos sim crianças cruéis, geralmente, e aí na geração, né? Minha época de escola, dos anos 80 ali, 80, 90. Então, eu, eu, eu apoio ele em várias coisas em questão de escola, assim, não, né, algumas rebeldias no início, assim, tipo, ele chegou à escola pública, enfim, mas chegou, daí foi transferência, foi contado para ele, falar toda a situação, aí na primeira Dia das Mães vem com um cartão para preencher, com não sei o que para fazer. Eu falei, ai, música para ensaiar, para cantar para as mães. Tu não quer ir? Tu não vai, não vai, não foi. E aí no ano seguinte, e aí depois já virou. Agora é dia da família. Mudou. Mas as professoras sempre, elas apoiavam também a ideia do dia da família, daí tinha uma resistência, acho, da direção, daí trocou a direção, enfim. Mas hoje é super, super bacana, assim. E é isso, assim, acho que a gente tem que adoção, assim mesmo, ela é mais, claro que é mais cansativa quando tu é sozinho, porque tu é o tira bom e tira mal. Tu é o que coloca no castigo, é o que tira, é o provedor, mas é aquele que tem que dar o afeto, tu tem que tirar tempo. A gente trabalha com pós-adoção também, em parceria com o judiciário, que eles, assim que recebe a sentença, são encaminhados e aí a gente tem grupos de pós. E dentre as coisas que mais aparecem, além da questão da escola, e às vezes nós tivemos já um episódio de que as pessoas reclamaram de tempo. Eu falei, então pensem antes, assim, porque tempo é uma coisa que tu vai ter que tirar, vai ter que criar esse tempo, nem que seja de madrugada, né? Porque é dedicação 24, 36 horas por dia, porque é isso, assim, e é tu te colocar na frente do outro, assim, porque eu sou
eu sou uma pessoa totalmente não, mas sou bem antirromântico, assim, em relação à adoção. Às vezes até me acho duro, assim, até demais. Mas então tem várias palavras que eu não uso. Então, eu tenho várias palavras são bonitas e eu entendo as pessoas que gostam, assim. Mas eu não simpatizo. Ai, filho do coração, todos são. Amor incondicional, tu preencheu uma ficha e colocou várias coisas lá. Será que é incondicional? Entendeu? Tem várias... Eu sou muito questionador, né? Então, Uhum. aquariano, mas o. Então, assim, tem várias coisas que eu gosto. Eu gosto de pegar as palavras e os significados e pensar se realmente é tão bonito assim, né? Porque é com essas palavras que a gente está acostumado, ou que muitas pessoas se acostumaram e não viram a maldade em algumas palavras, que hoje a gente vive num mundo totalmente preconceituoso, racista, que a gente ainda tem que corrigir e a gente ainda se pega falando denegrir ou coisas nesse sentido. Então a gente vive numa cultura terrível, né, homofóbica, racista, e parece que agora cada vez mais é moda. Então, e eu acho que a gente tem que pensar assim, em algumas coisas meio românticas demais. Então, tem alguns símbolos dentro da adoção que eu não simpatizo, eu, Peterson, tá? Outros podem simpatizar, não gosto de cegonha. Cegonha eu acho uma imagem muito errada da adoção. Porque a cegonha, qual é o papel da cegonha? Ah, é a minha cegonha, porque cegonha, ela joga na tua porta e vai embora. E a gente precisa de ajuda. Então Uhum. vamos pensar sobre esses símbolos, né? Porque a ideia que eu tenho de cegonha, pelo menos que eu aprendi na infância, é que ela jogava e ia embora. E aí o que vinha, tu abraçava. Uhum. Claro que tem que ser o que vira e tem o teu filho. Mas vamos começar a repensar algumas coisas, alguns termos, alguns símbolos. Precisa de tanto símbolo, assim. Precisa criar uma história mirabolante. O que tem falar que tu veio por adoção? É Uhum. linda. A adoção ela não pode ser problema, ela é a solução. Então as pessoas às vezes, né, elas ficam naquelas, e aí? E não sei o quê. Mas aí, criando toda uma história romântica para falar de adoção. Na verdade, o problema, quem está com esse problema, não é a criança, eles são muito mais resilientes que a gente. É porque a gente tem alguma coisa ainda com isso. Então vamos resolver aqui primeiro para depois passar para. Ah, eu acho que eu não sei quanto que a gente está de tempo, porque eu falo muito. São 8h15. Mas eu fiquei pensando nessa questão da naturalidade, né? Como é importante bater nessa tecla, porque independente de como a família é ou como ela vai ser, os pais, eles precisam se sentir seguros, né? Em qualquer posição que eles forem ocupar, né? Seja com relação à adoção, seja com relação à própria sexualidade, seja com relação a todas essas questões que vão aparecer, né? Porque a criança ela vai sentindo essa segurança e ela vai se apropriando também, né? Parece que ela vai se capacitando também para lidar com essas coisas que infelizmente ainda acontecem, né? E a gente tem que aprender. Eu acho que assim, para quem ainda não recebeu os seus filhos, assim, ó, tenham em mente que vocês vão abraçar causas que vocês nem imaginavam. A causa LGBT é uma coisa que eu conduzi dentro da minha vida de uma maneira assim militar ou mais de me proteger, sei lá o quê. Então talvez tenha demorado tanta coisa, porque eu achava que eu fui fazer um trabalho voluntário, porque eu achava que eu, por ser gay, não podia ser pai, então eu já me colocava à margem, com a própria sociedade talvez já colocava, e a legislação não me colocava à margem, mas eu achava que sim. Às vezes tem coisas que eu. Olha, eu branco, olho verde, jamais pensei que, mais do que a questão da orientação sexual, enfim, uma das coisas que mais mexem comigo hoje, tanto que a gente está com um projeto, por ano que vem, a gente vai criar um grupo só para discutir gênero e raça, é a questão interracial. A questão de eu jamais ia falar sobre isso. Então eu quero aprender mais para poder falar melhor, porque é inadmissível que a gente coloque dentro as adoções necessárias crianças negras. Como assim? O que essa criança tem de. Ela é uma criança que também é negra, entendeu? Sim, o E que a essa cor da questão pele diz sobre ela, né? nada, gente.
Então, existem as crianças com deficiência, existem grupos de irmãos, e essas crianças ou com deficiência, ou grupo de irmãos, ou saudáveis, elas também podem ser negras, não pode colocar num pacote ali. E aí, o que acontece? Eu imaginaria que eu ia estar militando na causa, né, ali de ser antirracista, porque, né, e aí é isso. Então, assim, se preparem, porque o filho de vocês vai vir com suas especificidades, de acordo com o perfil de vocês, mas mesmo assim pode vir com alguma questão de saúde mesmo, que tu vai ter que estudar e tu vai acabar militando contra esse preconceito relacionado a isso. Às vezes o autismo, que tem pessoas ainda que acham que, né, que o autismo tudo é uma coisa só, e tem vários níveis e espectros e várias peculiaridades e gênios espalhados por aí né, que são autistas. E aí, o que acontece? As pessoas precisam entender que vocês vão abraçar causas que nem vocês imaginam. Então, abram o coração, porque vocês vão ter que tirar o preconceito de vocês para poder lutar contra o outro. Porque assim, ó, uma coisa eu tenho certeza. Sofrer preconceito é ruim. Mas ver teu filho sofrendo é 10 vezes pior. Porque é uma coisa que não tem. Aí entra o incondicional, aí é uma loucura, porque tu perde a razão, é a parte do que eu mato o morro, entendeu? Porque assim, ó, é outra proporção. Porque te machuca muito mais. Então, essa história da Band, o que me machucou não foi por achar eu gay, não sei o quê. Se ele tivesse falado isso e o Lucas não tivesse ainda, ok. Mas ele está falando, está questionando a minha forma de família, então que envolve meu filho. Então, o que envolve a gente leva para proporções diferentes. Então, eu acho que a adoção, o efeito transformador da adoção é que te coloca em situações diferentes, lutando por causas diferentes e te colocando, se sentindo capaz de coisas diferentes. Porque eu achava que eu jamais poderia ser pai. O que o Lucas me trouxe? Graças a ele, eu fundei uma ONG, hoje a gente é referência, né, em várias questões. Eu descobri o que eu queria para minha vida, então eu entrei para a faculdade de serviço social. Então, é o curso que eu queria, era a área que eu queria. Então, eu falo que ele é o culpado de tudo que me aconteceu de bom. Temos uma pergunta Eu aqui vejo os da... comentários. Pois é, da Clary. Qual é o maior desafio da adoção? Eu falo que sempre a parte mais difícil da adoção é aquela que a gente está no momento. Porque às vezes é assim, às vezes é espera, aí depois quando chega a criança, aí tu quer eu acho que mas a entrevista que está demorando, aí depois da entrevista é o curso, aí depois do curso tu espera que chegue a criança, depois que chega a criança tu quer a certidão. Então sempre é aquela parte ali porque tem a ver com ansiedade. Mas depois que adota, os desafios são desafios da paternidade. Eu acho que tu entender, acho que dentre os desafios maiores, eu acho que tu é entender que tu pegou uma história, chegou depois. Eu acho que nós adultos, nós temos uma grande falha, que é essa coisa desde que o mundo é mundo, desde o código de menores lá, é sempre o adulto falando pela criança. E a gente tem mania até, quando a gente está numa roda e a criança quer falar, tu fala por ela, tu responde e atropela. E a gente quer sempre falar pela criança e a gente quer dominar tudo. Na adoção, chegou depois. Chegou de uma história que já estava andando, que uma história que não é tua. E que muitas vezes, pelo amor de Deus, tomara que quase todas as vezes, o nome não foi tu que escolheu. Então, são coisas que tu pode escolher raça, pode escolher idade, pode escolher doença, mas o nome, mas muitas vezes foi escolhido por outra pessoa, tem um significado, é uma coisa que ela traz. Então, a adoção, ela tem essas peculiaridades, que é uma coisa assim, às vezes, tu muda de lugar, o tempo, ele é totalmente diferente, então, na adoção tardia, às vezes, bota 11 anos, mas 11 anos, às vezes, chega um bebê de 11 anos, que nunca... O meu tinha 9 e nunca tinha visto uma cama de casal na vida, porque no abrigo não tinha cama de casal. E antes ele morou na rua. Então, né, são coisas que o tempo ele muda. Então, a adoção é tu entender, pegar esse compasso e ver que a criança que está contigo, o teu filho, ele não dá para te ficar usando o
teu sobrinho que nasceu em berço de ouro como referência. É outro time, é outra coisa. E te abrir para conhecer culturas diferentes, né? E que eles ensinam muito, assim. Mas eu acho que é mais essa coisa. Para mim, assim, o desafio maior foi me conhecer. Eu acabei me conhecendo, assim, sabendo que eu era muito mais capaz do que eu achava que era, graças a ele, assim, porque alguém me acreditou em mim. Então, essa coisa de... Eu não admito que falam que... Ai, que parabéns! Nossa, tu tirou ele do abrigo. Deu, não. Pra ter uma ideia, eu fui adotar, eu fui apadrinhar, porque tem essa coisa do voluntariado também, que é glamourizado, que são Uhum. pessoas... Geralmente, quem faz um voluntariado é porque está precisando também de alguma coisa. E, né, aqui no Brasil. Então, eu fui fazer um voluntariado porque eu morava em São Paulo, aí eu descobri que eu tinha perdido a audição de um ouvido, e aí eu vim volta, estava bem deprê. Eu vim para Porto Alegre, vim para Gravataí de volta. Então, na verdade, eu estava ali. Então, ele me curou de muitas coisas, assim. Então, e é isso. Então, não é a gente que faz bondade, que é bom, tirou a criança do abrigo, não. E até porque a adoção ela tem a parte bonita, romântica, e a real. Se todo mundo Uhum. quisesse simplesmente tirar uma criança do abrigo, não tinha ninguém no abrigo, porque o número de habilitados é bem maior. Então, ela é uma decisão egoísta, sim, e eu não acho errado isso, porque se tu espera 8 anos que em algum lugar, alguma família não consiga cuidar do seu filho para aí a gente entrar na história, não é tão lindo e romântico assim, né? Então vamos pensar assim, ninguém é bonzinho, e tudo bem não ser, né? São tudo humanos, mas não vamos glamorizar Uhum. demais. Uhum. Uma colocação da nossa outra psicóloga, Marlene Peterson. Qual a importância da rede de apoio aos pais e mães de primeira viagem por adoção? Eu acho que até os de segunda viagem, até os que não sejam só pela adoção, porque eu acho que tem que ter. Tem que ter. Ai, apertei alguma coisa aqui, só um pouquinho. Acho que foi. Eu acho que assim, tu tem que buscar, e eu acho que é isso também. Dentro da adoção, tu tem que entender que eu acho que um dos maiores erros, quando eu falo lá de acreditar nos elogios que tu recebe, ele envolve quando tu acredita que as pessoas colocam que tu é essa pessoa maravilhosa, que tu é o pai da revista lá, Pais e Filhos, que tu é aquele cara da reportagem, que tu é perfeito, aquele personagem, tu começa a acreditar, e aí tu cria uma imagem que nada pode dar errado. Então Sim, que está tem muito, né? infalível. Não, daí vira todo mundo blogueiro, daí tem que ser aquela imagem das redes sociais, né? Porque é muito fácil colocar amor incondicional no Facebook e o pau comendo em casa. Mas, assim, só que. E aí o que acontece? Quando tu acredita em tudo isso, como é que tu vai baixar a guarda e pedir ajuda? Então, o maior quando eu falo que o erro é acreditar nos elogios, é porque quando tu acredita demais nos elogios, tu tem uma imagem que tu mesmo criou e acaba tendo que sustentar isso, tu tem dificuldade em pedir ajuda. Então, eu acho que a capacidade de pedir ajuda, e ajuda sim, para alguém que já adotou, a gente já teve casos também de for pedir ajuda com um advogado que disse para devolver. Então, vamos pedir ajuda com quem tá, sabe de adoção, pelo amor de Deus. Então, profissionais, nós gostamos muito de trabalhar com estagiários, enfim, porque na faculdade tu não vê adoção. Então, a gente acaba, é uma ideia que dá para profissionais que vêm no futuro. Porque hoje em dia tem palavras que são modas, assim, tipo, antes era imperativo, né? Agora tudo é surto. Tudo é surto e retardo. Tudo é retardo. Ah, veio com retardo do abrigo, não me falaram. E aí a gente tem que cuidar. Eu trabalhei em livraria 20 anos, enfim, eu sou do mundo corporativo do comércio. Assim. E o que me choca é ver as mesmas palavras que eu usava no comércio, estão sendo usadas na adoção. Não foi o que eu pedi, não me contaram, que é mais ou menos propaganda enganosa. Ah, mas veio com problema, que é tipo retardo, não sei o quê, e vou devolver. Então a gente não pode se acostumar com isso. Enquanto eu estou falando de que eu estou usando esses termos para uma criança, é que está tudo errado. Então pedir ajuda, usar é um saco que demora mesmo. Se eu pedir um perfil restrito lá, vai demorar. Mas sejam pelo menos. Aí já não é nem. Eu acho que não é nem assim,
É aconselhável, não é aconselhável, é obrigação que eu use esse tempo a meu favor. Não posso ficar 8 anos esperando. A gente conhece casos de pessoas que não lembram qual era o perfil que estava no papel. Ah, eu nem lembro qual era o perfil mesmo, está 8 anos, está duas crianças, não sei o quê. Eu falei, não, então tu não está gestando. Uhum. Não pode, tu tem que lembrar, tu tem que alimentar, tu tem que saber, tu tem que ficar indignado porque demora mesmo. É melhor quando você está sentindo alguma coisa. Nós tivemos casos de pessoas que. Uma pessoa esperou 7 anos, ela disse que nem lembrava mais. Daí, quando ligaram para ela, veio a menina, a bebê. A mulher, assim, 2 meses que tinha chegado a criança, ela estava destruída. Estava destruída. Porque ela não esperava isso. Uhum. Então, é essas coisas, assim, usar o tempo a favor, conhecer outras histórias, e sim. Não acho que precise ficar fazendo. Tem gente que faz enxoval, eu acho que eu também não aconselho, mas A gente no tem gente que faz. Instituto, a gente no Instituto Filhos fala desse momento de preparar o enxoval psíquico, né? De ir Isso, isso. preparando do lado de dentro um espaço para esse filho, né? Exatamente, porque eu acho que é isso aí. A gente tem que ser de dentro para fora, assim. Então, cadê a história? Não gosto tanto de falar de, filho do coração, então vamos trabalhar esse coração aí primeiro. É, vamos fortalecer. Muito bordão que um usou e era verdade para aquele um. Mas aí tu começa a usar e fica esses rótulos de, filho do coração, filho não sei o quê. Todos os filhos ou deveriam ser do coração, enfim. Deixa eu só rapidinho fechar uma porta que tá batendo aqui. Deu. Eu E eu acho que é acho, isso. Peterson, que nós vamos interromper agora, porque ele esgota, né, em 1 hora. Temos Eu acho mais. que tá. Eu Estamos acho que. fechando 1 hora, mas eu logo inicio. E aí a gente vai para uma segunda parte, pode ser? Vamos conversar. Eu não sei se ficou. É que daí ficou na outra, né? Não sei se tinha ficado alguma pergunta, alguma coisa. Eu vi que tinham alguns comentários, mas eu acabei nem lendo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar que seguimos. Lembrando que é minha opinião, né? Não existe resposta pronta na adoção. Mas aí tem isso, assim, eu acho que é bem importante até entre os grupos, assim. Eu tô adorando, assim, essas lives quando fazem entre grupos, pra gente trocar ideias, e que são de regiões diferentes, enfim, e que a gente pode trocar essas ideias, esses pensamentos, trocar as figurinhas, né? Porque, na verdade, a adoção, enfim, os casos, eles são em comum, mas o que a gente precisa ver, assim? Até como a gente pensar como que a gente funciona como grupo mesmo. Porque, os grupos de apoio à adoção, e a gente vende uma imagem mesmo de união, tudo. Elo, né, meu nome, o nosso nome. E que eu acho que a gente precisa trabalhar mais junto nisso, até questões que a gente precisa, a gente tem mais força junto quando essas questões de preconceito dentro da adoção. Porque eu acho que está na hora de a gente virar uma página. Quando a gente fala. Porque eu aprendi, assim, uma das experiências que nós tivemos foi na preparação para a adoção de Novo Hamburgo, que a gente sempre usava lá tem uma parte que a gente usa nas adoções necessárias, que é a parte, por exemplo, das adoções interraciais. E aí eu lembro que a assistente social de Novo Hamburgo, ela chegou e disse assim, ó, você sabe que o que a gente está falando, na verdade, é sobre racismo, né? Porque a gente usa outros nomes, adoções necessárias, todas são. Às vezes é adoções de difícil colocação, adoção que as pessoas têm dificuldade. Mas, assim, tá na hora de a gente começar a tolerar menos algumas coisas. Entendeu? Não dá pra gente. Não é tolerar. Eu acho que sim. Eu acho muito preferível que uma criança não vá para uma família racista, lógico.
Só que vamos se assumir, né? Então, como racistas, será que alguém tem coragem? Eu acho que preconceituosos todos nós somos, de alguma forma, né? Até dentro da comunidade, por exemplo, LGBT, tem vários, assim, que são transfóbicos, por exemplo. Então, assim, e aí até aí tem a gente fala que daí tem as gays, para cada letra que existe uma ali na sigla, e às vezes vão formando subgrupos que não interagem ou não gostam entre si, isso é um problema também. Então, por isso que alguns outros movimentos hoje são muito mais fortalecidos, até mesmo na política, enfim, e tem representatividade, porque são mais organizados, talvez, não sei. Então, a gente tem que começar a aceitar entre nós essa diversidade, e eu acho que é um bom momento, assim, de a gente rever tudo, sobre todos os temas e todos os termos. Eu acho que a gente tem que cuidar muito com que a gente, com as palavras que a gente usa. Então, dentro da adoção, tem muita coisa que dá para rever. Que nem eu falei ali, pegando um pouquinho para quem não assistiu a primeira parte, mas pegando ali, eu acho que tem muita coisa dentro da adoção que a gente tem que rever. Né? A parte da cegonha, eu, por exemplo, já revi, mas eu entendo que ainda. Então, tudo é um processo, mas a minha intenção, às vezes, mesmo que seja sozinho, é colocar uma pulguinha ali atrás da orelha para as pessoas refletirem sobre como que a gente fala. Tem uma coisa que me incomoda muito dentro da adoção, que eu amo tanto que eu nem lembro que é adotado. Qual é o problema de lembrar? Entendeu? Nossa, eu amo tanto que nem parece que é adotado, mas o que tem que parecer adotado? A interracial, eu acho que uma das coisas que mais pega é isso. Mais do que ser racista, tá visível. Uhum. Não Tá dá para manter escrito em adoção. segredo. Sim. Entendeu? Não dá para negar. Então, o meu problema às vezes não é nem com a cor, meu problema mesmo é com a adoção em si, a questão da motivação, se a adoção veio por segunda vez. A adoção, ela não é uma filiação de segunda categoria, então ela não pode vir só com... Claro que muitas vezes há outras tentativas primeiro e as pessoas recorrem à adoção, lógico, Mas e é é tão natural. legítima quanto, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Lógico, a diferença da adoção, primeiro, e aí é que tá, e aí ela envolve muitas responsabilidades, como ser pai e ser mãe. Só que, ao contrário de alguns casos, a adoção, ela não fura a camisinha. Ninguém adota por acidente. É um Sim. processo longo, doído às vezes. Tu Pois tá sendo é. avaliado, tu Tem passa por até, pessoas que vão dizer se tu é pai ou não. tem até uma pergunta nesse sentido, da Neiva. Gostei muito do que o Peterson falou, ele é muito realista. Está falando sobre a parte mimosa e sobre a realidade da adoção. Quanto tempo demorou para ele adotar? Em seguida, Foi 2 anos. tem uma pergunta da Lívia. Se sim, como foi esse processo para você? Quais dicas aos pais? Quando... O O da Lívia que eu não entendi. Muitos pais acabam se assustando. Ah, tá. Quando os filhos falam de voltar para o abrigo, são testes e querem se sentir que, se o Lucas teve. Teve. A minha adoção, ela durou, acho que eu falei no início ali, foi durante eu apadrinhei, porque eu achava que eu nem queria, não era a intenção adotar. E aí conheci o Lucas e foi destituído. E aí levou mais um ano ainda. Então foi 2 anos e pouquinho de apadrinhamento, e ali de convivência. Mas eu falo assim, ó, eu achava que eu não teria. Eu tive, comparado com outros, eu tive muito pouco problema, assim. Mas eu achava que eu não teria nada, assim. Porque, ele já tá na família. A minha mãe, ele sempre chamou de vó, porque a minha mãe, até o motorista do ônibus chama ela de vó, porque ela tem 70 e muitos. E aí ela tem cara de vó. E ela é vó pra todo mundo. E aí ele sempre chamou de vó e tudo, e ele sempre foi. Uh, ele sempre foi. Ele estava sempre bem inserido na família. Só que quando volta, eu falo que eles parece que vem um parafusinho que quebra na viagem, sabe?
Eles dão uma endemoniadinha ali no início, que é a parte do enfrentamento, que eu mandava tomar banho, ele gritava, eu achei que eu ia ter uma vida boa, e aí, e aí eles tinham isso. E aí tu fica pensando, meu Deus, mas não, é outra criança, né? Mas o que que acontece? Tem a mudança de ambiente, tem essa questão do definitivo. Sabe quando o Lucas foi destituído? Eu lembro que eu trabalhava, enfim, e aí eu fui, na hora que eu recebi a ligação que ele foi destituído, e aí se eu quisesse eu poderia estar com pedido de guarda, eu sempre deixei claro que eu jamais iria brigar com alguém pela guarda dele. É legítimo que a mãe tivesse, esgotasse todos os recursos, enfim. Mas aí mas eu estava apaixonado, enfim, ali e tudo, e aí quando chegou a... Tanto que durante todo o apadrinhamento, até o dia, eu entrei com pedido de guarda, e até o dia que o Lucas chegou definitivo, ele sabia que estava correndo o processo de adoção, o lugar que ele ficava, assim, ele era... Eu tinha tipo era tipo um sofá-cama, enfim, e por mais que ia ser o quarto dele, tudo ali, eu dizia, é a sala ainda, é não sei o quê, é porque até o dia que ele viesse, para deixar claro que ali ele era padrinho, ele era visita ainda, para não atropelar as coisas, até por questão de ansiedade. Aí, o Lucas, ele teve assim, ele deu essa surtada no início, assim, e teve um momento de sim, de dizer que ia voltar para o abrigo, o que é normal. O quero voltar para o abrigo é o não pedir para nascer, é a mesma coisa, sabe? Aquela coisa que qualquer um em algum momento vai falar, e aí ele veio. Eu morava num condomínio, assim, de apartamento, assim, popular, então eram vários blocos, enfim. Mas aí então mesmo que ele descesse, ele não sairia do portão, assim. Aí eu lembro que ele disse assim, eu vou me embora, não sei o quê. Daí foi querer mexer na mochila. Eu falei, não, peraí, tu vai, mas tu vai do jeito que tu veio. Essa mochila que te deu fui eu, se não sei o que foi tu, porque se tu não, eu não quero que tu vá. Eu não quero que tu vá. Essa decisão é tua. Eu te amo igual e não quero que tu vá. Mas tu vai tomar essa decisão e quer dizer que nada que eu fiz pra ti tá bom. Então, tu pode ir do jeito que tá. Aí ele ficou. E aí começou a mexer, e aí saiu. Aí chegou na porta, parou e voltou. Aí depois ele chegou, só que ele é taurino birrento, né? Ele é teimosinho. Então ele chegou, desculpa, tá? É que eu não tô acostumado a ter pai. Isso aqui não. E aí, eu aqui, eu tava morrendo, né? Rezando pra que não saísse. Só que aí, o que que eu pensei? Lógico, isso foi um start, assim, porque eu também não estava acostumado a ter filho. E a gente está aprendendo, e é isso, e o início é essa loucura mesmo, porque a gente erra um monte. Nossa, tem várias coisas que no início ali eu surtava e eu vi que nem era por aí. Então, tu vai ver só depois, assim. Eles testam e a gente roda em todos os testes quase. Então, essa coisa a criança testa. Ninguém tira a prova real, porque não vem resultado desses testes, né? Então, então a gente erra na maioria. E aí, e aí tem isso, assim. O Lucas, ele tinha essa coisa, ele teve uma vez, ele tinha uma questão, mas aí eu até entendo, assim. O Lucas, no início, ele se sentia culpado. Porque, assim, ó, o Lucas, ele eram 4 irmãos no abrigo. Ele era o mais velho, então tinha um de 6 meses, quando eu conheci ele. Depois, quando ele veio pra mim, já tava com 2 anos, o pequeno. E aí, enfim. E aí era 2 anos, né? E até a irmã que era mais perto, assim. Ele foi o único que morou mais com a mãe dele, enfim, os outros foram nascendo e indo para o Mas destituído, quando foi destituído, foi ele e a irmã, se não me engano. E aí, eu até pensei na época na questão da irmã, enfim, mas aí não seria nem justo com ela. Porque a minha relação toda ali era com ele. Então, eu acho que ninguém merece ser adotado por pena, ninguém merece ser adotado por vir a mais, entendeu? E aí ele veio, o Lucas, então ele tinha essa questão da família, a mãe visitava no abrigo, eu cheguei a conhecer ela, 2 vezes eu fui no abrigo e ela estava lá. Uma vez foi no início, assim, e outra também no final, já que já estava até a guarda, já estava ali quase. E ele e ele tinha essa questão no início, assim, o abrigo pecou, eles fizeram uma festa de despedida um dia antes do Lucas vir para mim com a mãe. A mulher se pendurou no pescoço dele,
que não era para esquecer dela. Então, aquele dia que eu achei que ia ser o dia do comercial de margarina, a primeira coisa que ele chega para mim, me dá a mão e diz, vai deixar eu ver minha mãe? Eu falei, olha, dependendo, daqui a um tempo, se ela estiver bem, não tiver questão de droga, se estiver bem, eu deixo. Mas aí, a minha função é fazer, eu te proteger, né? E aí ele super entendeu isso, assim. Mas aí tinha uns tetos, assim, tinha umas coisas que ele questionava, assim, de tipo, depois passou um tempo, ele teve uma crise de choro no colégio, porque tinha esquecido o nome dos irmãos. Depois teve outro tempo que no início, ele se sentia culpado por ele estar bem. Ele sentia que a mãe dele e os irmãos não estavam. Mas, de alguma forma, ela se reorganizou. Então, pelo menos até onde eu sei a história, o final da história é esse. E ela recuperou todos os filhos. O que é interessante, porque eu acho que todas as mães têm que cuidar dos seus filhos mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que tem outras coisas que aparecem umas dúvidas, assim, de perguntas de tipo, por que só eu que não? Né? Por que só ele que não tá com ela, que não tá com a mãe? Outras questões, assim. Uhum. Então, isso vai aparecer. Então, garanta uma verba para psicólogo. E Peterson, antes que eu esqueça, tem uma diferença. Eu não sei como é que funcionava quando aconteceu a adoção do Lucas, né? Mas aqui em Caxias, o apadrinhamento afetivo, ele é diferente da adoção, né? Tanto é que os pretendentes, eles não podem frequentar. Então, a ideia é que sejam duas coisas separadas, né? Uma adoção afetiva e a outra adoção no sentido de tornar-se pai e tornar-se mãe, né? Com dois objetivos diferentes. Exatamente, a proposta ela é totalmente distinta. Tanto que a minha ideia era só fazer trabalho voluntário. Então eu falo que faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na verdade, assim, o apadrinhamento, ele é realmente até tá até no ECA agora, que quem está no SNA não pode mesmo apadrinhar. E eu não estava. Então, a minha ideia não era padrinhar. Só que aconteceu depois com o tempo, o vínculo, e daí foi por isso que levou um ano, porque eles me habilitaram, eu passei por várias avaliações no fórum, enfim. Porque se lá em 2015 eu me habilitasse diretamente com uma criança de 9 anos, eu teria esperado menos do que esses 2 anos, porque não tinha ninguém na fila. Tanto que quando entrei com pedidos de guarda do Lucas, a primeira coisa foi consultar a fila se tinha algum pretendente na minha frente. Uhum. E não tinha. E aí que eu entrei com coisa, e aí consideraram o melhor interesse da criança, enfim. Mas realmente ainda não pode, assim, tem vários casos. Mas eu não vejo. Antes, mesmo na minha época, eu tinha várias restrições quanto a isso, de padrinhos que adotava, mesmo eu sendo um. Então, porque eu via casos e casos, tinha gente que parece que ia para o padrinhamento já para dar uma adiantada no negócio. Mas hoje, como a gente vê vários projetos aí que estimulam a adoção tardia, que não sei o quê, claro que eu acho que não tem que vender o apadrinhamento como uma forma de test drive. Mas, dentre todos os vários projetos que existem por aí, várias formas de buscas de não sei o quê, que os resultados não tem como dizer que não existem, e várias famílias se aproximaram e que acontecem, os apadrinhamentos que viraram adoção, ainda dentre todos esses, eu acho que é a forma mais segura. Porque só vai para a segunda etapa, para a adoção, quem quer. E quem já existe, que já existe um vínculo, né? E aí há outras formas aí que há uma mudança radical de perfil dos habilitados. Claro que eles já queriam adoção, enfim, e aí depois vão... Mas as buscas ativas... Não estou nem falando das do grupo, estou falando dos projetos todos que existem aí do judiciário, os projetos, mas todas elas envolvem, essas campanhas, elas envolvem troca de perfil. E essa troca de perfil ela tem que ser bem pensada, assim, não pode ser... Porque o filho, ele dura mais do que os 30 segundos do vídeo do aplicativo e não tem musiquinha no fundo, né? Sim, eu acho que às vezes se muda o perfil na tentativa de apressar o processo, só que a gente esquece que filho é para a vida toda, né? E que é importante a gente respeitar o nosso desejo na hora que... E da mesma forma contrária, eu entendo essas campanhas, porque da mesma forma contrária, aqueles que querem tanto o bebê, eles têm que lembrar que vai crescer também. Uhum.
cresce tão rápido que tu nem sente quando tu olha pro lado. O meu era um bebê, 5 anos atrás, agora tá um aborrecente chatinho de 14. Amo igual, mas amo mais ainda, mas só que tem os enfrentamentos diários, assim. Então é isso que a gente tem que pensar, assim, que nada é cravado ali. Parar de levar tão a sério também até aquela ficha, assim, porque é uma ficha que tão fria, tão. Se todo mundo quiser uma criança de 0 a 3 anos e todo mundo receber uma criança ali com a mesma idade, branca, todos escolherem uma menina branca de 3 anos e todos receberem, a gente só tem uma certeza: todas vão ser diferentes uma da outra. Então o perfil não vai. O perfil é uma linha ali para guiar na hora do cadastro, mas são diferentes, são pessoas. Sim, E vai essa descobrindo coisa... na hora, né? Vai descobrindo na convivência, vai construindo juntos um jeito de funcionar, né? Exatamente. Temos mais Mas algumas colocações. Posso ler? claro. Do professor Marcos Paulo. Com essa nova configuração de família, como lidar com uma adoção ou apadrinhamento, quando o acolhido é adolescente? Pois é como tu falou, nós chegamos depois. Eu acho, Marcos Paulo, né? Isso. Eu acho que a gente tem que entender. Eu acho que aí é que sim. Quando a gente fala que vocês são pessoas diferenciadas por ter adotado, talvez nesse ponto. Eu acho que aí tu tem que ter uma abertura, uma coisa que tu tem que trabalhar. É o não ter o domínio, uma história que não é tua. Por isso que quando eu falo da história, eu falo muito do nome. Porque às vezes é uma coisa que não. Às vezes há uma preocupação das pessoas que quando chega a criança, de que eu preciso trocar o nome. Porque eu sempre sonhei em ter um nome, em mudar e ter uma filha com esse nome. Aí o que a gente questiona? Tu tá sonhando com uma coisa que não é tua. Porque o nome não é teu. Então troca o teu nome. Entendeu? Porque tu não pode ficar. Tu tá sonhando com uma coisa que não te pertence. E é a preocupação excessiva da história da criança, ou querer apagar essa história da criança, ela é um pouco relacionada a isso. Não é tua. É tu aceitar que existe uma história que não te pertence. Então, quando o meu veio dizer que vai deixar ver a minha mãe, mesmo que eu dissesse não vou deixar, eu só poderia dizer isso até os 18 anos. Porque não é minha a história. E eu poderia dizer até os 18. Mas ele, muito antes disso, com rede social, se quiser, ele acha. Então, quem sou eu? Eu acho que a gente tem essa coisa Tem uma coisa que é legal da adoção também, até uma vez, uma palestra sobre parentalidade também, que a gente estava falando. Tem muito aquele mito do cortar o cordão e deixar a criança sair. A adoção, eu acho que ela tem um pouco inverso isso. Primeiro tu amarra o cordão, ele já veio cortado, aí tu amarra para depois soltar de novo na vida adulta, assim. Ela tem um pouco isso, assim. A gente não tem essa coisa do cordão na mãe, daquela coisa da ligação. Mas primeiro a gente tem que amarrar, que eu chamo de que a gente tem que criar o ninho, e aí depois a gente solta. Por isso tem essa questão dos tempos que são diferentes na adoção. E entender esse cordão, ele vai vir com um DNA diferente. Uhum. Então tu vai emendar ali, mas é o E não Frankenstein. só, né? Eu acho que tem a ver com todos esses outros registros que vêm junto, né? Isso! Porque não, mas a criança é pequena, tem 2 anos. Ela tem uma história ali. Se a criança virou pro lado quando tu chamou, ela já se reconheceu, entendeu? Então, Uhum. aquilo ali tem algum significado. Aí há pesquisas, enfim, eu não sou da área da psicologia, né? Mas sabe mais que eu. Então, há pesquisas aí, então, que a criança, ela tem registros desde que quando da gravidez, enfim. Tanto que as pessoas idealizam o bebê e ele chega. Às vezes tu imagina aquele bebê comercial de margarina, só que o bebê que veio para ti é aquele bebê que tem questões de abstinência, porque a mãe foi usuária durante toda a gravidez e a criança chora meses.
né? Noites a fio. Então vamos avaliar também qual é o teu grau de tolerância na hora de pensar o perfil. Ah, eu quero ter um bebê fofinho. Como que tu é com sono? Tem gente que nem sabe, só depois que a criança vem que percebe que se fica sem dormir, fica destruída, assim, não consegue. Tem pessoas que já não dão bola para isso. Tem gente que tem tolerância a outras coisas e a desorganização. A gente teve casos também nós tivemos um caso de uma pessoa, de um casal que adotou, que tinha um filho adotado já com deficiência. E aí, na segunda adoção, eles tiveram problemas gigantescos na adaptação com duas crianças saudáveis. Porque eles não estavam acostumados com a casa naquela desordem. E são coisas que a gente não pensa e é muito importante, que é a mudança da rotina, assim, e é isso, sabe? Não estava acostumado, claro que hoje estão super bem, enfim, mas entende? Ou pessoas que também, a gente tem casos de pessoas que se preparam, assim, faz um perfil amplo, mas faz de 0 a 10, e aí fica pensando no 10 e aí pegam 3 crianças, e aí, às vezes, o que te dá problema é o pequenininho. Uhum. Porque tu te preparou tanto para o maior, que aí o pequeno é que te dá o problema. Então, é pensar mais assim, mais aberto. Eu acho que pode ser uma das questões também. Uhum. Né? Acho que, não sei se eu respondi, mas... A adoção não pode ser vista como prêmio de consolação, a Michelle escreveu. Ah, Michelle, saudade! A Michelle pessoal da ela lá no início. O caso dela é lindo também. Hum. Ela tem uma filha e o filho, né? A filha biológica, o filho adotivo. E eles são da mesma idade, quase. Acho que são da mesma Uhum. idade. Assim. São mais lindos. Gosto de uma fala da Tacita, que diz que A primeiro vem Tácita. o Tácita, que diz que primeiro vem o namoro, depois começam aquelas brigas. Sim, é bem por aí. Alguns elogios. Eu tô puxando, eu sou uma negação com isso aqui. Eu puxo, mas eu não sei ler direito. Uhum. Acho que é. Não sei se tem mais alguma coisa, a gente tá, né? Estamos ao tempo já. Estamos no nosso tempo. Eu acho que a gente pode ir encerrando e, se for preciso, né? Se vocês ainda querem saber mais da história do Peterson, vocês podem nos mandar mensagens que a gente combina um outro momento, né? Porque não se Sim, não, eu esgota, posso. né? E vem que eu gosto de falar, né? Então, eu falo, eu sei que eu me mexo muito já recebi uma observação hoje, já que eu me mexo muito na câmera, mas isso eu vou ter que trabalhar ao longo do tempo, assim, porque eu sou inquieto mesmo. Então. Uhum. Mas então, Peterson, eu queria te agradecer, né? Mais uma vez, em nome do Instituto Filhos. É sempre um prazer ter essas trocas, né? Conhecer histórias de adoção, pensar nos desafios e não só nas belezas, né? Eu acho que é importante, sim, a gente pensar só. Então, quando eu falo de adoção, assim, às vezes até pode parecer uma fala meio pessimista, então, mas o que eu acho que a gente tem até uma proteção social, assim, de mostrar todos os lados, para depois as pessoas não se sintam, né, enganadas, enfim, mas que não é isso, que na verdade a adoção ela tem que ser vista com mais simplicidade, assim. Não existe super-herói, né? Então, né, nem todo mundo que adota é bonzinho, né? Acho que ninguém na vida é bonzinho, né? Nem eu, nem tu, nem ninguém. Então, a gente tem que pensar que de trazer a coisa mais pé no chão, que é a responsabilidade, sim. Então, existe, sim, um processo. É um saco, muitas coisas. Porque tu tem que ser avaliado por pessoas que tu nem conhece, se tu é capaz ou não de ter um filho. Então, é uma parte chata, mas sim, porque envolve uma criança que já passou por essas coisas. Sim. Mas, e poder falar sobre tudo, assim, não pensar, tirar um pouco dessa obrigação de ser essa pessoa maravilhosa e mostrar que a gente é pai e mãe, que a gente erra todo dia, e buscar os iguais, assim, os grupos, né? Então, todos os grupos, então,
a gente tem vários grupos, né, aqui no Sul, e eu acho que a gente, eu sou super a favor de a gente trocar mais essas lives e fazer mais esses momentos, assim, entre os grupos para a gente se conhecer, e porque é alguém que conhece a gente, que é hoje tá. Então, tem Uhum. pessoas que eu vejo que frequentam a ela, que estão aqui, tem pessoal do judiciário que eu vi também. E, e aí já acabam conhecendo de vocês, vocês os nossos, e aí a gente vai trocando essas figurinhas, assim. Uhum. Porque é importante essa unidade e as pessoas saberem, pelo menos, para indicar alguém que está com alguma questão, assim. Com E, certeza. e ninguém faz milagre, grupo de apoio não faz milagre. Eu acho que o grupo são as pessoas, né? Então, a gente poder contar, assim, é muito legal. Estou honrado pelo convite, assim, fiquei até surpreso quando eu recebi o convite, assim, porque Uhum. eu fiquei, olha que legal. Mas obrigado mesmo, tá? Então, Prazer até te a próxima. receber. Falamos na próxima, então. Tchau, Então, tá. pessoal.